Olá, boa noite, tudo bem? Está começando agora o Simpasso na TV. Esse aqui é o programa dos servidores municipais de Passo Fundo. Nesse espaço, gentilmente cedido pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo através da TV Câmara. A gente agradece desde já a sua companhia, agradecemos aqui o espaço do Simpasso na TV, que hoje tem a companhia do presidente da Luz, como de costume, e também uma convidada que pela primeira vez está participando com a gente aqui, que é a advogada previdenciarista Tairusca Rodrigues. Tudo bem, Tairusca? Seja bem-vinda aqui, boa noite. Tudo bem, boa noite. Em nome da Comissão de Direito Previdenciário do OAB, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, então, fazendo algumas explanações quanto aos aspectos da reforma que atingirão tanto os servidores do regime geral quanto os servidores do regime público. Pois é, né, presidente? Então, a gente já teve o primeiro programa do ano sobre esse assunto, mas além de não ter esgotado, já surgiram algumas novidades e principalmente a gente tem hoje a visão de mais uma profissional da área do direito, que é especialista nessa área previdenciária, inclusive dentro da comissão que trata desse assunto na OAB aqui da cidade, para que os servidores então sejam esclarecidos, né, sobre essas propostas que estão ainda sendo discutidas em Brasília, mas que têm um impacto direto aqui, né, na vida de todo mundo. Perfeito. Boa noite, Guilherme. Boa noite, doutora Tairusca. Boa noite aos nossos servidores associados Simpasso. Boa noite muito especial também a todos que prestigiam o programa Simpasso na TV. Guilherme, nós já pontuamos programas passados aqui, uma forma de conscientizar os nossos servidores públicos, também os nossos trabalhadores da esfera privada, a nossa nação que é composta por trabalhadores, do tamanho malefício que traz por parte do governo federal uma reforma previdenciária da forma como ela está posta. A gente sempre costuma dizer que, não que a gente seja contrário, né, doutora, a uma reforma. Toda reforma ela vem e que seja chegada e recepcionada para melhorias. Ao invés disso, essa reforma ela traz um retrocesso social e um malefício muito grande para os nossos trabalhadores. Então, a gente quer agradecer a sua presença como membro da OAB, da comissão da OAB aqui, para nos ajudar a pontuar alguns esclarecimentos, né, para os nossos servidores municipais do prejuízo que traz essa reforma, não somente também nossos servidores municipais, bem como os demais trabalhadores. Bom, a visão do sindicato, assim como a da Luz já está exposta, já era conhecida antes, e a gente quer saber a sua, né, doutora? Então, como especialista nessa área do direito, que é o direito previdenciário, qual que é a sua posição, sendo um especialista e analisando tudo que vem sendo discutido aí como mudança da Previdência? Eu sou contra essa reforma, como ela está sendo posta pelo governo. Ela está querendo colocar ricos contra pobres, o que não é uma verdade. Está utilizando-se de artifícios como o déficit da Previdência, que segundo fontes seguras, não existe esse déficit alegado da Previdência. Então, precisamos de uma reforma, vamos sentar com toda a população, vamos discutir o que tem que realmente ser feito e não empurrar a goela abaixo da população uma retirada dos direitos sociais, como está sendo nessa proposta. Pois é, da Luz, já houve, né, uma mobilização, tanto para tentar aprovar quanto para tentar derrubar lá no governo Temer, né, que foi então a antiga PEC 287 lá de 2016 e agora é a 06/2019, que está tramitando aí através do governo Bolsonaro. Então, como é que dá para a gente explicar a relação dessas duas propostas aí? E melhorou, piorou ou segue muito ruim ainda, muito longe do que os trabalhadores buscam? Pois bem, para que os nossos colegas e demais comunidade entendam, a PEC 287, ainda quando ela estava sendo discutida, nós já trazíamos um jargão para ela como PEC da morte, porque é uma PEC, uma proposta que inviabiliza as pessoas se aposentarem e terem que trabalhar até morrer. E hoje essa mesma proposta ela é desenvolvida pela PEC 06, pelo governo da situação que é o governo Bolsonaro, que quando era a PEC 287, ele na condição de candidato ainda, ele trazia uma visão que era uma visão contrária a esta reforma da forma como ela vinha sendo discutida. Ele se colocava contrário e isso nas mídias sociais
falava que onde é que se viu uma pessoa trabalhar até 65 anos de idade, que realmente a proposta não tinha sido discutida. Também falava das renúncias de receitas, né, doutora? Isso é fato notório e público nos veículos sociais. Há tantas empresas que devem bilhões, né? E isso aos cofres públicos para a Previdência, e isso, na condição de candidato, ele se posicionava. E agora um calote no povo, um calote eleitoral, porque agora Reab traz essa discussão novamente e de uma forma, com certeza, tanto quanto maléfica quando era a primeira PEC 287. Então, por isso que a gente diz que realmente é um calote, porque o quê? Já defendia que alguns estados, a questão da idade, 65 anos de 65, as pessoas não chegam nem a essa idade dependendo da atividade laboral, a sua função que exerce. Então tem atividades que a pessoa jamais, e até pela expectativa de vida, né, e nesses estados, não chegam aos 67, 68, 69, que progressivamente essa proposta traz, que essas pessoas poderão se aposentar. Até vivemos um grande, hoje em torno de quase 14 milhões de pessoas estão desempregadas, então vivemos uma grande informalidade de pessoas que serão impossíveis elas se aposentar, porque não vão preencher os pré-requisitos, tanto de tempo de contribuição, que majorou, como da idade. Então, infelizmente, tantas as duas propostas, tanto a 287 como esta, que está sendo discutida e está em voga agora, que bom que tem os sindicatos, tem as entidades centrais sindicais, as entidades como a OAB e tantas outras entidades que estão com firme posicionamento contrário a essa propositura do governo, porque sim, é uma agressão, uma desumanidade aos nossos trabalhadores. Pois é, doutora Tairusca, a gente tem audiência de todos os segmentos, mas principalmente os servidores municipais estão ligados com a gente. Então, como que a gente pode explicar para eles de que forma essa reforma proposta afeta os servidores? Porque aqui, dependendo do cargo, né, do concurso prestado, no nosso município tem os regimes próprios de Previdência Social ou o geral da Previdência Social. O próprio é o que tem mais servidores envolvidos. Então, ambos são afetados nessa reforma aí? São afetados de formas diferentes ou da mesma forma? Ambos os regimes são afetados com essa reforma, tanto na idade mínima como no tempo de contribuição. Ambos os regimes, tanto geral quanto próprio, são afetados da mesma forma. O que a gente vê que o governo espera a longo prazo, que é a dita equidade que ele tanto busca, é todo mundo se aposentar lá com os seus 65 anos ou mais ganhando salário mínimo. Isso é o que nos traz um esboço desta reforma, tá? Então, ambos os regimes serão afetados drasticamente com isso. E a gente falou aqui que o regime próprio é o que tem mais servidores envolvidos, né? Especificamente nesse regime aí, tem alguma regra de transição, idade mínima? Como que ela é afetado esse regime então pela PEC? Então, essa PEC, ela estabelece regras de transição provisórias que vão ser utilizadas, então, desde a data da aprovação da PEC até a aprovação de futuras leis complementares. Um dos principais pontos dessa proposta é a desconstitucionalização dos direitos sociais, ou seja, essa PEC ela retira da Constituição a garantia dos direitos sociais, retirando dessa proposta, retirando da Constituição Federal os direitos previdenciários tanto dos servidores públicos quanto do regime geral. Então, hoje, essa PEC, ela apresenta uma idade mínima, um tempo de contribuição mínimo, né, que é a chamada aposentadoria regra 8696. Essa regra 8696, ela exige que sejam preenchidos alguns requisitos, que são obrigatórios, que é a idade, tá, que vai ser partindo de 56 anos mulher e 61 anos homem, 30 anos de contribuição para mulher e 35 homem, 20 anos de efetivo exercício no cargo público e 5 anos de cargo efetivo no que se der aposentadoria. Ou seja, ela torna muito mais rígida para o servidor, tanto do regime geral quanto do regime próprio,
alcançarem uma aposentadoria. Outra regra de transição que é bastante drástica é quanto à forma de cálculo da aposentadoria. Quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 tem assegurada a integralidade da remuneração desde que tenha uma idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Então é mantida a paridade da última remuneração somente nesses casos. Para os atuais servidores que não se encaixam nessa regra de ingresso antes de 2003. Os que estão em início de carreira, então? Isso, ou que entraram depois de 2004 no serviço público, os proventos são calculados de uma forma que vai reduzir drasticamente. Antes, com a lei que a gente tem hoje... O cálculo tudo pela média, né, Nelton? Isso aí. É feita uma média das 80 maiores contribuições a partir de 94, faz essa média dos 80 maiores salários de contribuição e aplica-se 100% ao salário do benefício. Hoje, com essa proposta, eles vão usar 100% de todo o período contributivo desde 94, ou seja, só aí o servidor já vai sair perdendo, porque antes era descartado as 20 menores contribuições. Então, com essa nova regra, vai se usar 100% dessas contribuições e aplicado o percentual de 60%. O que passar de 20 anos de contribuição do servidor, aí vai somar 2% ao ano. Ou seja, para o servidor ou para o trabalhador em geral ter uma aposentadoria com 100%, ele tem que contribuir 40 anos. 40 anos de trabalho. A gente sabe que hoje já é difícil com as regras que tem você atingir o tempo. Mas 40 anos, só para os nossos servidores entenderem, né, doutor? Esses 40 anos vai incidir, inclusive, sobre todos aqueles salários que ele, inicialmente, um plano de carreira sempre se inicia com um valor mais baixo. Agora, do jeito que está, pelo 86, 96, aos 80 os maiores salários. Isso aí. Essa proposta agora não traz isso para os servidores. Isso. Pelo contrário, ele inicia com um salário mais baixo, ou seja, vai contabilizar todos aqueles salários que vai remeter para a sua aposentadoria, ele se aposentar com um salário mais baixo, inclusive. Exatamente. Esses 100% que engloba essas pequenas remunerações do início da carreira, só esse fato já causa um achatamento drástico na remuneração, na aposentadoria. Pensa isso, você vai pegar só 60% disso. Então, ao nosso ver, essa PEC é uma injustiça social completa com o trabalhador, com o servidor, porque vai reduzir sobremaneira o valor da sua aposentadoria, sendo que a gente sabe que quando a pessoa, quanto mais velha ela vai ficando, mais idosa ela vai ficando, mais ela depende de recursos, porque problemas de saúde, outros problemas que vão surgindo, e aí é que o governo vai diminuir ainda a renda dessa pessoa. Sim. Então é um desamparo social, inclusive, o que essa PEC, da forma que ela está se apresentando. Além de desumana, um desamparo social, bem colocado. Exatamente, mesmo. É um desamparo social, porque ela, enfim, ela vai reduzir uma renda que você entrou no serviço público achando que você teria um direito garantido a ela. Porque essa PEC, todas as emendas constitucionais anteriores vão ser descartadas, vão ser jogadas fora. Essa PEC não vai levar em consideração todas as outras emendas constitucionais e um direito supostamente adquirido que essas pessoas achariam que teriam. Tá? Então, as regras de transição, na verdade, são mais regras de corte do que de transição, porque elas retiram direitos em vez de garantir direito para quem está mais próximo da aposentadoria. Vamos supor, quem falta 5, 10 anos para se aposentar nas regras atuais, não vai ter esse mesmo tempo e ter que preencher os requisitos dessa nova proposta. E já que a gente está falando em cálculos e tempo e tudo mais, aquelas profissões, categorias que têm uma aposentadoria diferenciada, como que fica o caso os casos desses casos, falando assim de uma forma mais professores, policiais, sim, e outros. Vamos pegar o caso do professor, tá? Então o professor, ele tem uma idade reduzida, só que aí é que mora o problema desta PEC, dos problemas dessa PEC, que ele iguala a idade do professor, homem e mulher, exatamente.
Então, tanto o professor homem quanto a mulher é 60 anos e 30 anos de contribuição. Só aí já tem uma grande distinção, porque todos os outros servidores públicos, tanto do regime geral, do regime privado, ou os demais trabalhadores do regime geral, eles têm uma diferenciação de idade. A mulher se aposenta antes que o homem e com uma idade inferior à do homem. E no regime até pela sua jornada. Exato. É levado em consideração um direito que foi conquistado. É um direito adquirido da mulher. Um direito que foi conquistado pela mulher e que esse governo chega de uma maneira truculenta e simplesmente nivela e esquece todo esse período de conquista que houve no direito da aposentadoria, que tem para a mulher uma prerrogativa diferenciada. Exatamente. Então ele nivela, né, tanto o professor homem quanto a professora mulher. São 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. O que, ao meu ver, parece que o governo entendeu errado as reivindicações da classe dos professores. Porque em vez de ele abrandar, porque a gente sabe o quão desumano e degradante é a atividade de professor, ele colocou o contrário. Ele aumentou o tempo de contribuição e aumentou a idade. Exatamente. Ele aumentou o tempo de contribuição e a idade. A gente sabe que um professor com 60 anos não consegue dar aula. Pensa um professor de 60 anos dando aula para uma turma de ensino fundamental. É uma muito atividade desgastante. muito desgastante, intensa, né? exatamente. Intensa e desgastante a atividade. Outra coisa que o governo não se dá conta é que ele exigindo que um professor trabalhe em sala de aula até os 60 anos, isso vai gerar uma demanda muito grande de auxílios-doença, de aposentadoria por invalidez, vai gerar um caos na saúde pública, que deve ser custeada pelo Estado. Claro. Então, o que ele está querendo tirar ou economizar com essa reforma da Previdência, ele vai ter lá na frente um custo maior com a saúde desses professores, desses trabalhadores. Tá certo. A gente tem um intervalo agora, depois a gente volta a falar mais sobre a Previdência, inclusive tem uma audiência pública aí agendada. Então eu peço, você que está ligado aqui no Simpasso na TV, que fique aí que a gente já volta. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Voltamos, esse é o Simpasso na TV, que hoje trata da reforma da Previdência, além do presidente da Luz. A gente tem hoje como convidada a advogada Tairusca Rodrigues, ela que faz parte da OAB aqui de Passo Fundo, dentro da Comissão do Direito Previdenciário. Ela atua nessa área e no primeiro bloco a gente já pôde desbravar bastante dessa reforma aí que o da Luz até sempre fala como nefasta. Pois, da Luz, no último programa a gente teve aqui uma mensagem que chegou nas nossas redes sociais, que ela perguntou o seguinte, claro, não deu tempo de responder naquele programa, mas perguntando sobre o sistema de previdência complementar. O ponto, então, que trata da criação desse sistema. Como que o sindicato, então, antevê um sistema assim? Há possibilidade, espaço para discussões com vereadores, garantias quanto ao recebimento futuro do valor esperado? Então, essa é uma pergunta que vem do nosso servidor, que deixou lá na nossa rede social. Perfeitamente, é uma pergunta muito bem colocada, que sim, os servidores públicos serão afetados com a aposentadoria complementar. Nós vimos isso com um grande prejuízo também, porque se o servidor ele já vai estar com achatamento salarial, você tem que pagar mais uma aposentadoria complementar, vai inviabilizar que essas pessoas consigam ter uma aposentadoria complementar e fazendo com que o seu salário no final do seu lapso de vida funcional, chegando lá na aposentadoria, ela se aposente com o teto do regime geral, se aposente com o teto do regime geral e com achatamento salarial sem precedente. Porque assim, se você vai, além da tua alíquota, que já vai ser majorada a alíquota, no curso da tua atividade, você estando na atividade,
Aí você tem que pagar mais uma aposentadoria complementar para que você possa se aposentar, ter um conforto melhor de aposentadoria, vai inviabilizar para os servidores públicos. E com certeza os municípios adotarão essa aposentadoria complementar tão logo o governo coloque em voga essa nefasta reforma da Previdência. Assim que for implementado, os governos municipais vão seguir a cartilha, com certeza. E traz um prejuízo. Nós temos comentado com os nossos servidores o porquê que a gente tem esse posicionamento firme contra essa reforma do jeito que ela está. Como a doutora colocou aqui, é uma desigualdade social, é uma desumanidade, um retrocesso social, fere a nossa Constituição, não garante, não tem garantia nenhuma aos nossos trabalhadores quando chegam no final da sua velhice, chegam para se aposentar. Infelizmente, esse governo, do jeito que está, nós temos que fazer essa conscientização. E que bom que a OAB e demais organizações estão fazendo esse processo de conscientização à nossa sociedade, porque tem que haver essas ponderações e demonstrar. A gente agradece muito a oportunidade que tem nos veículos de comunicação, esses momentos que a gente tem como demonstrar o prejuízo que é essa reforma da Previdência que está em voga atualmente. Bom, pegando um gancho aqui da resposta do Daluz, doutora, falou sobre a majoração da alíquota. Hoje, 11%, passando para 22%, essa contribuição, pelo menos é o que prevê o Ministério da Economia, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, explicar, né, o que é essa majoração aí, que está sendo proposta aí de mudança dessa alíquota de 11% para 22%. O que o governo, né, o discurso dele, quem ganha mais, pague mais. Então, ele fez uma alíquota, chamada uma alíquota progressiva, que conforme o rendimento da pessoa vai aumentando a alíquota de contribuição, podendo chegar a 22%. O nosso ponto de vista, isso chega a ser um confisco, que é vedado completamente pela Constituição Federal. Porque você pega os 22% da contribuição previdenciária, os 27% do imposto de renda, já dá quase 50% da remuneração do trabalhador só para duas contribuições. Então, o servidor, o trabalhador, vai ter os outros 50%, que daí vai descontar desses outros 50% as demais, né, obrigações, e tendo que sustentar a sua família com isso que sobra. Então, o governo vai se apropriar, vamos dizer assim, de 50% do trabalho do servidor. Outra coisa que também não está sendo muito divulgada é as chamadas contribuições extraordinárias, que vai ser regulamentada por lei complementar futura, o que a retirada da Constituição dos direitos sociais pode prever futuramente. Ou seja, eles retirando esses direitos sociais da Constituição, a chamada desconstitucionalização, que hoje, para você ter alterações previdenciárias desses direitos sociais, só por meio de emenda constitucional, que é essa PEC 06 de 2019, por exemplo. Se passar isso para lei complementar, os futuros governos, o atual e os futuros governos, terão uma maior facilidade de aprovação dessas legislações, o que pode piorar e muito. Então, essas contribuições extraordinárias, é sempre que o governo achar que a Previdência está em déficit, ele pode ir lá e dizer para o segurado, olha, esse mês nós vamos ter uma contribuição extraordinária. É como se fosse uma chamada extra do condomínio. Sim. Está caindo o telhado do condomínio, vamos fazer uma chamada extra para consertar o telhado do condomínio. Então, isso é um outro absurdo que essa proposta vê. A gente percebe, assim, que no momento que a gente está, que o momento é de serenar os ânimos, de unir a população, o que o governo está querendo fazer é colocar os ricos contra os pobres, o privilégio dos servidores em detrimento da comunidade em geral. Ele quer onerar demais o servidor público, como se esse fosse o causador desse suposto rombo da Previdência, aumentando drasticamente essas alíquotas para dizer para o restante da população, não, os ricos vão pagar mais, quem ganha mais vai pagar mais. Essas pessoas já pagam mais, porque você paga sobre o que você ganha. Sim. Então, essa alíquota progressiva é outro ponto completamente
que retira direitos dos servidores e dos trabalhadores. E uma das principais funções do sindicato, da Luz, é estar batalhando para que isso não aconteça, né? Então, como que o Simpasso, assim, juntamente com outros sindicatos também e entidades afins que estão engajadas nesse processo, estão trabalhando para que daqui para frente se mostre à população, né, que tudo isso que a gente falou agora aqui vai de encontro, né, ao que as pessoas buscam na aposentadoria. O nosso objetivo, não somente como sindicato, estamos falando, né, como as demais instituições, nosso objetivo como sindicato, instituições, centrais sindicais, é barrar essa reforma, porque ela não pode passar da forma como ela está. Nós temos que barrar. Para isso, a gente está tendo essa oportunidade de interagir com a população através de veículos sociais, até porque lutamos contra um elefante branco, porque a mídia paga pelo governo com o erário público, com o dinheiro das pessoas, uma mídia mentirosa, que traz uma falácia muito grande, que seria bom, que é ótima essa reforma. Uma nova previdência. Uma nova previdência, uma tremenda uma mentira para as pessoas. Então, para nós, a gente está usando todas as nossas ferramentas, as armas que temos, é fazer isso aí, usar as mídias sociais, fazer os eventos, promover esses eventos, né, e conscientizando tanto o trabalhador da esfera pública quanto o trabalhador da esfera privada de que nós devemos estar engajados, junto, ombreando essa causa para barrar essa reforma da Previdência. Desde a discussão da PEC 287, nós já íamos para a rua, nos movimentos, e muitas vezes, eu sempre coloco, Guilherme, que a nossa população, formada por trabalhadores, pensa sempre em trabalhar, as pessoas são engajadas, vestem a camiseta para trabalho, e acabam não pensando no seu futuro, na sua aposentadoria. E que todos deveriam trazer essa conscientização e pensar, mas como vai ficar a minha aposentadoria? Hoje ela está no seu auge do potencial para trabalhar, está nova, mas lá no futuro ela tem que trazer essa preocupação de como essa pessoa vai se aposentar. E da forma como está, as pessoas não vão conseguir se aposentar. As pessoas não vão chegar no final da sua vida laboral, não vão conseguir se aposentar com um conforto salarial, e algumas que pesem muito menos o valor do teto do regime geral. Não conseguirão. Então, assim, a população não está se dando conta do que está sendo colocado desta reforma, traz um retrocesso social. Todos esses anos que for garantido uma aposentadoria um pouco mais confortável para essas pessoas ao longo da sua jornada de vida trabalhando, isso está sendo retirado das pessoas, num piscar de olhos, por um governo que tinha uma visão quando era candidato e agora está chegando com uma visão totalmente diferenciada, uma visão de banqueiros, para os banqueiros, mas não uma visão realmente para a população, para o trabalhador. Que aí a gente, inclusive, pode puxar o gancho da capitalização, né? Então, o que essa PEC traz também é um sistema de capitalização. Hoje nós temos um sistema de repartição que quem está na ativa contribui para financiar quem está na inativa, né? Então, o que esse sistema de capitalização prevê é que bancos privados possam gerir o nosso dinheiro e que cada pessoa vai contribuir, né, para a sua aposentadoria. Dos 30 países do mundo que optaram por esse sistema de capitalização, 18 já voltaram para o sistema antigo. E os idosos desses países vivem em situação de miséria. Vamos pegar o nosso exemplo, o nosso vizinho Chile, que o índice de suicídio entre a população idosa cresceu drasticamente, porque implementaram um regime de capitalização. As pessoas, por óbvio, você opta em pagar uma conta de luz da tua casa ou ir lá investir no sistema de capitalização, você vai pagar a conta de luz da tua casa, você vai comprar remédio para o teu filho, você não vai lá investir no sistema de capitalização. Então, essas pessoas, quando chegam numa certa idade, elas não têm trabalho, elas não contribuíram para ter uma aposentadoria, e o que sobra para elas? Viver à mercê de esmola do governo. Então, o regime de capitalização é uma desigualdade sem tamanho.
Me perdoe, doutora, é só para fazer um gancho. E também essas pessoas que vão contribuir, né, nesse sistema de capitalização não terão uma garantia lá no final. Não. Qual é a garantia que essas pessoas terão? Essa é a pergunta para a nossa população. O governo federal não coloca esse tipo de coisa. Qual a garantia que essas pessoas têm que lá no final elas consigam ter aquilo que elas aplicaram nesse sistema de capitalização? Elas não têm garantia nenhuma. A média dos países que adotaram o sistema de capitalização da renda, das pessoas que chegaram a conseguir se aposentar no sistema de capitalização, é 30% do que ganhavam quando estavam na ativa. Aí. Né? Sem contar que alguns países do mundo também, que foi implementado o sistema de capitalização, simplesmente os bancos quebraram. Exato. E a população ficou a ver navio. O trabalhador que investiu a sua contribuição lá, esperando o retorno quando precisasse, os bancos quebraram. Jogou o seu dinheiro no ralo. Exatamente. Então joga para a população uma carga que não é sua, de ficar à mercê de bancos privados. Essa carga não é a população que tem que suportar. Então aí é mais um ponto que o governo está pensando na economia em detrimento dos direitos sociais da população. Outra grande preocupação nossa é quanto a isso. O papo está fluindo aqui, mas o tempo nosso também voa, né? Até para descontrair aqui, o Daluz usou a expressão antes, ombreando. Conhece essa expressão, não? Não conheço, não. Mas sempre que o sindicato com o Daluz ombreia, as coisas elas avançam, não certo, tá? Então eu queria pedir para ti, doutor, como é que anda ombreando a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Passo Fundo? Porque eu sei que tem uma audiência para tratar desse assunto aí, muito importante. E esse espaço também serve para convocar todo mundo e explicar o que vai acontecer, já que é na Câmara de Vereadores aqui. Isso. Agora, no dia 21 de março, a gente teve na audiência pública que ocorreu na OAB em Porto Alegre, representando, então, a OAB aqui de Passo Fundo. E no dia 26 de abril, uma sexta-feira, às 14h, vai ser aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Então, a gente convida toda a população para que venham assistir essa audiência pública, para que venham fazer suas colocações, para que venham conhecer todos os pontos de vista, porque vão ser pessoas técnicas falando, vão ser especialistas falando, e não apenas meros especuladores. Então, que as pessoas venham. Esse é o momento da gente se manifestar, da gente se mobilizar e da gente reivindicar a garantia dos nossos direitos. Porque lá na frente, depois que é aprovada, aí fica muito mais difícil a gente conseguir reverter alguma coisa. Então, no dia 26 de abril, é de grande importância que toda a população, todos os servidores se façam presente na Câmara de Vereadores para que a gente possa debater e elaborar uma carta bem fundamentada com os nossos motivos contra essa PEC da forma que está proposta. Então está marcado, dia 26 na sexta. Aí, alguns dias depois, que é dia 1º de maio, Daluz, 30 anos do Simpasso também comemorados. Lá no Departamento Tradicionalista, nosso centro de eventos, também está aberto aí o espaço para que os servidores fiquem por dentro de como retiram seus ingressos, como participam de mais um tradicional 1º de maio, né? Perfeitamente, sempre é uma alegria, uma satisfação muito grande nós podemos estar fazendo o aniversário do sindicato, agora 30 anos, mas também comemoramos o dia 1º de maio, o dia do servidor. Devemos comemorar porque o trabalhador ele se engaja com o seu trabalho, é engajado. A administração pública não poderia funcionar se realmente não tivéssemos os seus braços, que são os servidores públicos aí, que fazem com que a máquina pública possa ter andamento. Então, no dia 1º de maio, nós estaremos servindo um suculento churrasco no nosso centro de eventos. Esse churrasco, como já de praxe, vem servido pelo nosso departamento tradicionalista. O pessoal já tem aprovado, então vamos repetir o departamento servindo esse churrasco lá. E à tarde vamos ter a animação de uma sonorização com som mecânico lá, os nossos colegas, sorteio de brindes aos nossos colegas. Estaremos passeando e com os nossos colegas aí, eu digo passeando porque sempre é uma satisfação muito grande quando nós, diretoria, conseguimos estar presente em todos os locais de trabalho ao longo desse mês de abril. É um passeio, uma satisfação, a gente está lá levando, colegas, vamos fazer esse convite a eles em todos os setores, trazendo as listas para os colegas lá, para que eles possam estar presentes. E o ingresso só vai ser retirado num local, né? Vai ser retirado ali no Simpasso, que é na sede administrativa. Nós estaremos convidando os colegas, levando as listas, né, para que eles assinem as listas e possam ir até o sindicato e retirar esses ingressos.
para que até o dia 29 nós possamos estar com todos os ingressos já na rua, para os colegas, para que a gente possa fazer uma festa bem organizada no dia 1º de maio. Bom, Daluz, então obrigado pela participação aqui, até o próximo programa. E também a Tairusca, que pela primeira vez participou com a gente, trouxe aí bastante conhecimento, esclarecimento sobre a reforma. Sempre esse espaço está à tua disposição, seja sempre bem-vindo aqui, Tairusca. Nós que agradecemos o convite e esperamos ter contribuído, nem que seja minimamente, alertando a população dos riscos dessa PEC. Até o próximo, então, Daluz. Até o próximo, prazer. Nós voltamos em 15 dias com mais um programa inédito. Você vai vendo as reprises aqui do Simpasso na TV, na net e também nas redes sociais. Obrigado pelo espaço concedido pela Câmara de Vereadores e obrigado principalmente pela sua audiência em mais um programa. Até o próximo.